boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Eu sou o Wilson Rodrigues do Jefa Sorocaba, vocês estão vendo aqui o meu cachorrinho Chorão, está aqui gravando comigo a palestra de hoje, essa nossa abertura, né? Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa Sor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, você ainda não curtiu a nossa página no Face, entra lá. Toda vez que a gente iniciar uma transmissão nova, né, ao vivo ou gravada, você fica sabendo, você recebe ali uma notificação. Também tem o nosso site, jefasorocaba.com, onde você tem todas as informações a respeito do nosso centro. Tem o nosso Instagram, aliás, nosso WhatsApp e nosso Telegram, 15 o DDD 981201843, o Instagram e o nosso Twitter, @JefaSorocaba, onde a gente faz aí as nossas divulgações dos nossos trabalhos presenciais e dos nossos trabalhos online, no caso de hoje. Né, Chorãozinho? O Chorão está aqui com a gente, acompanhando aqui a nossa gravação de hoje. Vamos fazer então a nossa prece de abertura, para harmonizarmos o nosso centro, para harmonizarmos os nossos corações hoje. Agradecendo então primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que eles estejam presentes, abençoando e iluminando os nossos trabalhos, abençoando e iluminando o nosso centro, a todos aqueles que estão nos acompanhando agora, aqueles que forem assistir depois num outro momento, que cada um receba aquilo que estiver precisando para o momento, seja de ordem material, seja de ordem espiritual, que todos recebam, Senhor, a vossa luz, o vosso amparo e a vossa proteção. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós estamos gravados, né? Nossa palestra hoje é gravada, inclusive a nossa companheira, né, a Margarida Rigato, que mandou a palestra pra gente. Olha só quem apareceu aqui também, né? A Paçoca, né? Além do Chorão, a Paçoca também veio aqui dar o ar da graça dela. Vamos passar aqui os nossos recadinhos, né? Rapidamente, antes de passar a palavra para a nossa companheira Margarida Rigato. Então, os nossos recados, né, das nossas atividades, né? Lembrando sempre, né, que a gente está mantendo aí as nossas atividades online, todas as segundas e todas as quintas-feiras, a palestra às 8 da noite. Na segunda-feira nós temos o atendimento fraterno antes da palestra, às 7 horas. E na quinta-feira, as vibrações à distância, aí voltadas principalmente para os animaizinhos, mas também fazemos vibrações aí para os tutores que necessitarem. O nosso trabalho presencial, retomamos, né, a nossa atividade presencial no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Então, o pessoal que quiser passar no nosso trabalho presencial, é necessário entrar no nosso site, jefasorocaba.com, fazer o agendamento, né, desse trabalho presencial para poder passar aí ou no primeiro ou no terceiro domingo de cada mês. Importante fazer o agendamento, senão não tem como passar no trabalho presencial do nosso centro. Ali as nossas palestras do mês de setembro, né? Ainda temos aí algumas outras palestras neste mês. A nossa lojinha do Jefa, né? No dia do nosso trabalho presencial, a gente tem lá vendo alguns produtos, né? Tem ali saquinhos de pôr no carro, né? Saquinhos de lixo de pôr no carro. Tem roupinhas para animaizinhos, tem alguns enfeites aí para animaizinhos e também, é claro, os livros com a temática da espiritualidade dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Então, quem quiser adquirir algum desses livros, quem quiser nos ajudar também, a gente agradece de coração comprando algum desses produtos. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, né, tem aí as formas de ajuda do Jefa, né, a nossa conta bancária, tem o PicPay, né, tem várias formas aí do pessoal poder nos ajudar. E aí quem voltou aqui, ó, meu cachorrinho Chorão, veio prestigiar aqui a palestra da nossa companheira Margarida Rigato, né, que com todo carinho gravou a palestra aqui pra gente, né, com o tema escândalos. Então, Margarida, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, né, por você ter gravado a palestra pra gente, e seja mais uma vez aqui bem-vinda ao Jefa Sorocaba. Amigas, hoje eu trouxe o tema escândalos, e baseei no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Neste capítulo, ele traz no 11º um título, Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Então, nós vamos trazer aqui a origem desta fala de Jesus, e nós vamos encontrá-la no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 7, também no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42, assim como de Lucas, no capítulo 17, versículo 1 e 2. Eu trouxe aqui o Novo Testamento, que é uma tradução realizada por Haroldo Dutra Dias, que é do grego para o português,
para que a gente possa compreender um pouquinho mais a respeito desta fala de Jesus, entendendo o significado de algumas palavras que fazem parte desta fala, agora trazida por essa tradução literal que Haroldo Dutra nos traz. A fala de Jesus, então, é: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vê os escândalos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, então, uma fala de Kardec que trabalha esta afirmação de Jesus, quando diz: há necessidade de virem os escândalos no mundo. Muitos de nós ainda não conseguimos compreender o que significa esta necessidade. Então, Kardec diz assim, que os homens são ainda muito imperfeitos, os homens aqui na Terra. E esta imperfeição, que é uma característica desses homens, traz uma inclinação para o mal. E ele faz uma comparação às árvores ruins, que as árvores ruins dão maus frutos, ou seja, não tem como não esperarmos um comportamento ainda equivocado de homens imperfeitos. Então, Kardec nos diz que é preciso entender, por essas palavras de Jesus, que o mal é consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham a obrigação de praticá-lo. Porque quando nós lemos a palavra de Jesus, ela diz: há necessidade de virem os escândalos. E nós achamos, então, que os escândalos são necessários para a nossa evolução. No entanto, não é esse o sentido. E Kardec vem nos mostrar isso, que o fato de sermos ainda bastante imperfeitos, trazemos ainda enraizados em nós comportamentos que desencadeiam os escândalos. Tem um objetivo para isso, e esse objetivo é o nosso despertamento moral. E continuando então no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 18 e versículo 8, ele continua dizendo que Jesus disse: assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Observe, meus amigos, que eu coloquei algumas palavras em vermelho, com o objetivo de trazer agora esta tradução do Novo Testamento para estas palavras. Então, escândalo, como está no Evangelho, segundo Haroldo Dutra, significa, na verdade, literalmente, escandalizar significa fazer tropeçar, fazer vacilar, fazer errar. Então, se a tua mão, ou teu pé, ou teu olho, ou a tua língua te escandaliza, ou seja, te faça tropeçar, te faça errar, corta e lança longe de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado, ou seja, disforme, aleijado, do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E a palavra fogo eterno aqui também tem um significado diferente. É o significado de duração indeterminada, sem fim. Então, ele se refere a um sofrimento eterno, a um sofrimento sem fim. Ainda no Mateus, capítulo 18 e versículo 9, tem uma continuidade desta fala de Jesus, em que ele diz: e se o seu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no gena do fogo. Eu não sei se a pronúncia é esta correta, mas também tem um significado importante para que nós possamos saber. Haroldo Dutra nos diz que Gena era um local onde se faziam oferendas a uma divindade pagã e onde se queimavam pessoas vivas, crianças vivas, passando o local a representar o castigo que purifica os pecadores.
e também conhecido como Vale dos Gemidos. Essa tradição popular, ela estava viva na época de Jesus. Então nós vamos observando, meus amigos, que Jesus utilizava de acontecimentos da época, de situações vividas, muitas vezes até de crenças populares, para que o povo pudesse entender a sua fala. Mas se nós pegarmos todas estas passagens do Evangelho de Mateus, que nós vamos ressaltar aqui novamente, que vamos encontrar também em Marcos, vamos encontrar também em Lucas, se nós analisarmos literalmente essas palavras, nós vamos achar que é um absurdo o que Jesus dizia, que é preferível cortar a mão, é preferível arrancar o olho. Então, essas palavras devem ter uma simbologia, um significado diferente. E que a nossa razão não aceita que seja feita esta leitura ao pé da letra, que ela tem um significado mais profundo. Então, para que a gente possa compreender esse significado mais profundo, vamos buscar novamente no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o próprio Kardec comenta que, no sentido comum, a palavra escândalo significa toda ação que choca a moral ou os bons costumes de maneira ostensiva, ou seja, qualquer ação que não vá de encontro aos princípios morais, aos bons costumes da época em que ela acontece. E de maneira ostensiva, ou seja, que ela seja de conhecimento geral de todas as pessoas. Então é interessante aqui que o escândalo, como diz Kardec nesta passagem, ele não está exatamente na ação, mas nas repercussões de que ela pode ocasionar. Então seriam nas consequências. E muitas pessoas preferem que o escândalo não venha à tona, mas com o objetivo de se preservarem diante da comunidade onde vivem, porque elas sofreriam, o seu orgulho as faria sofrer muito se fosse exposta à execração pública. Então, a postura é essa, contanto que os seus atos menos dignos sejam ignorados pelas outras pessoas, isso lhes basta para que a sua consciência fique tranquila. E dessa forma, meus amigos, nós também já conseguiremos entender esta outra fala de Jesus, e que em relação a essas pessoas, ele as assemelhava a sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas imundos por dentro. Vejam, Jesus está dizendo pessoas que muitas vezes mantêm uma aparência de idoneidade moral e, no entanto, mesmo os seus pensamentos e até mesmo a sua conduta não condiz àquilo que quer demonstrar. E no sentido evangélico, a palavra escândalo, ela tem uma conotação muito mais ampla. Vejam o que Kardec nos traz. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. Então, aqui, na definição, já com o sentido que nós vamos encontrar no Evangelho, escândalo não é só aquilo que vai a público, mas toda a ação que é gerada pelas imperfeições do homem, e pode ser de indivíduo para indivíduo, mesmo que ela não traga repercussões públicas, que ela não vá para a mídia. Então, nós percebemos aí que escândalo tem uma definição agora como resultado efetivo do mal moral. Ou seja, é aquilo que eu trago dentro de mim, os valores morais que eu tenho, e quando aplicados, trazem consequências em relação às outras pessoas. A minha má conduta é que é aqui definida como escândalo. E para que a gente possa compreender
um pouquinho melhor essa passagem do Evangelho, eu trouxe uma reportagem encontrada na revista Visão Espírita. Ela é de 2001. E ela traz uma reportagem muito interessante que nos fará seguir uma linha de raciocínio para que a gente compreenda um pouquinho mais esta fala de Jesus. Que nós temos ao nosso redor a natureza. E a natureza nos foi dada para exemplificar tudo aquilo que é favorável ao nosso desenvolvimento. Nós temos parâmetros ao nosso redor de uma boa conduta, de um bom comportamento. É que nós ainda não temos esses olhos de ver, como Jesus dizia. Eu vou convidá-los a seguir comigo esta linha de raciocínio que nos é oferecida por esta reportagem, cujo título é Recursos da Natureza para o Desenvolvimento Espiritual dos Seres. Ele vai relatando nesta reportagem e vai também ilustrando-a, e eu trouxe aqui as imagens que constam da revista, dizendo o seguinte, que durante 50 anos, os elefantes foram perseguidos e mortos em função das suas presas. Lembrando aqui aos amigos e às amigas que as presas dos elefantes, elas são de marfim, trazendo, e que é de um alto valor econômico, e trazendo então a ganância desenfreada no homem, que ainda traz esses velhos hábitos que precisam ser modificados. Então, por causa das suas presas, por causa do marfim, este país, mesmo em guerra, os elefantes sofreram uma perseguição que durou 50 anos. Muitas vezes, as presas eram retiradas com o animal ainda agonizando. Cientistas que até hoje estudam o comportamento e o desenvolvimento das manadas na África constataram uma significativa alteração na procriação da espécie. Então, até então, todas apresentavam presas e sofriam a perseguição para a retirada dessas presas de uma forma muito violenta. E durante os estudos foi percebido, então, que havia uma alteração nas novas espécies que surgiam. Depois de tantos anos de perseguição, algumas manadas passaram a gerar filhotes sem as presas. Então, meus amigos, esta revista de 2001, eu fui procurar na internet alguma coisa que falasse dessa pesquisa. Encontrei uma outra, como eu não sei quem é o autor desse artigo, eu encontrei uma outra reportagem, agora mais recente, de 2019, em que ela diz o seguinte, essa daqui é da revista National Geographic, de Joyce Polly. Ela diz, sua nova pesquisa, ainda não publicada, revela que das 200 fêmeas adultas conhecidas, 51% das que sobreviveram à guerra, animais de 25 anos ou mais, não possuem presas. E 32% das presas nascidas desde a guerra também não as possuem. Então, dá para a gente deduzir aqui também que aqueles filhotinhos fêmeas que já nasceram sem presas, geraram agora o que corresponde a 32% dessas fêmeas nascidas já sem as presas. Então, nós vamos vendo aqui, isso é ciência, isso é observação da natureza, é resultado de estudos. Mas voltando lá ao artigo 1º de 2001, ele diz assim, os animais são dotados de um altar em desenvolvimento, que é denominado princípio inteligente. Ele já faz agora uma ponte com o que a doutrina espírita nos explica em relação ao tipo de alma rudimentar, ainda não a alma humana, mas que ocupa o corpo dos animais
de todas as espécies. É o princípio inteligente dando os primeiros passos na aprendizagem. Continua dizendo: o princípio inteligente de cada elefante dessas manadas, a cada experiência vivida na espécie. Observe, meus amigos, aqui essa foto. Os elefantes ainda com presas, em contato com as carcaças dos seus iguais, né, da sua mesma espécie, agora que foram sacrificados. Ele ainda nos diz: durante esta experiência, ele foi registrando ao longo dos 50 anos da perseguição e da violência sofrida em função de suas presas. O princípio inteligente foi registrando, foi acumulando essa experiência. Esses registros traumáticos acabaram provocando uma reação instintiva de autodefesa. Aqui não se inclui o raciocínio, a inteligência. Ele está dizendo, houve uma reação instintiva, bloqueando o desenvolvimento do marfim, da qual se constituíam suas presas. Então, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 729, onde você está convidado a buscar para saber um pouquinho mais sobre o princípio inteligente, que não é o objetivo da nossa fala agora, e que Kardec afirma que os espíritos asseveram toda destruição antecipada obsta, ou seja, interrompe, impede o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Fica novamente evidenciada a elaboração progressiva do princípio inteligente. Então, cada reencarnação vivida pelo princípio inteligente vai acumulando experiências. Observe, meus amigos, o que nos diz ainda a lição no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se refere a esta fala de Jesus. Nós não vamos entendê-la se nós não tivermos em nossas mãos o que a doutrina espírita nos traz. Kardec nos diz: muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave para as decifrar que o Espiritismo faculta. Ou seja, o que o Espiritismo nos fala sobre a necessidade, ou melhor, que nos permite compreender esta fala de Jesus. Se a sua mão é motivo de escândalo, cortai-a. E nós poderíamos estender aí, referindo-nos também à fala de Jesus, os seus pés, os seus olhos. Então, o que nós fazemos com esses recursos que nos são oferecidos pela misericórdia de Deus, que são o nosso corpo físico, os nossos órgãos de sentido? O que nos traz em termos de progresso? E o que nos traz em termos de escândalo? Ou seja, de armadilhas que nós mesmos ainda, utilizando desses recursos, mas exteriorizando aquilo que trazemos em nós ainda de mazelas morais, de dificuldades, de velhos hábitos que já se transformaram em vícios. Então, Kardec nos lembra que este enigma é decifrável pela reencarnação. E aí, meus amigos, ele nos diz que esta fala de Jesus é uma metáfora, é uma imagem muito enérgica, é uma ordem muito enérgica, e que tem como significado que é preciso destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. Necessário arrancar do coração todo sentimento impuro, toda tendência viciosa. Quer dizer ainda, meus amigos, que é preferível o homem ter a mão cortada do que ser ela instrumento de uma má ação. Isso também nos traz uma reflexão, e quando nós assumimos atitudes que não vão de encontro
a moral evangélica que o Evangelho nos traz, nós queremos direcionar, terceirizar a nossa responsabilidade. Como sempre, nós buscamos culpados. Então, quantas vezes nós utilizamos a frase de que a carne é fraca? Quando nós, então, neste momento, estamos nos ausentando da responsabilidade, porque eu, como espírito, é que comando o meu corpo físico. Eu, como espírito, que comando a minha mão, comando os meus olhos, comando a minha fala. Então, nesta fala de Jesus, é uma imagem extremamente enérgica. Então, nós estamos aí vivenciando, está na mídia, em todos os meios de comunicação, quantas atitudes corrompidas do homem. Não é a mão especificamente que faz a transferência dos valores alheios, e sim o espírito que a comanda. Quantos desvios de verbas diante de uma pandemia com o objetivo de sanar dores, evitar mortes. E nós estamos vendo a mídia recheada de atos equivocados. Vamos responsabilizar as mãos? Ou é o espírito que se permite exteriorizar através das atitudes? Seja ela não mais nesse sentido de surrupiar a carteira, mas tomar atitudes em que aquilo que deveria ser utilizado para o bem é utilizado no proveito próprio. Observe, meus amigos, quando ele se refere aos pés, onde os nossos pés nos levam? Qual é a construção que fazemos ao caminhar? Assim também em relação aos nossos olhos, não só em relação à inveja que corrompe, mas como utilizamos esse recurso? O que nós enxergamos e o que nós transmitimos gera o equilíbrio, a paz? Voltando então, meus amigos, a reportagem, nós temos ainda que ele continua dizendo, fazendo agora uma ponte entre o princípio inteligente que ocupa o corpo dos animais e o homem, o espírito humano, que se desenvolve no corpo físico de um homem. Da mesma forma que o princípio inteligente dos elefantes suprimiu o desenvolvimento das presas, a fim de preservar a espécie da perseguição implacável dos homens, muitos espíritos que em determinada vida usaram maus olhos ou qualquer outro recurso inerente à sua natureza física, aí entra os pés, as mãos, o cérebro, não é? Em atitudes maléficas ou violentas, causando sofrimento a outrem, ao se encontrarem com a grande verdade da vida no mundo espiritual, são acometidos de um remorso profundo que queima como o fogo do inferno, assolando a própria consciência. O que ele está nos dizendo aqui? Que quando aqui encarnados utilizamos mal esses recursos que o corpo humano nos permite, quando desencarnamos, longe do corpo físico agora, nós temos a nossa consciência ampliada e permite que reconheçamos todos os equívocos cometidos. E aí vem aquele remorso, aquela necessidade de refazer, de pedirmos nova oportunidade. Esse fogo do inferno é o constante, interminável sofrimento, até que nós entendamos que precisamos refazer, que precisamos recomeçar. E aí continua o texto. Depois de longos períodos nesse sofrimento, que parece interminável e parece eterno, arrependidos acabam clamando pela oportunidade de uma nova reencarnação. Atendidos pela providência divina,
Alguns, ao iniciarem o processo de ligação com o novo corpo, apesar do esquecimento e do torpor de que são acometidos característicos deste momento, os traumas e o remorso sofridos pelo mau uso de determinado órgão estão muito fortes no subconsciente. Então, vejam, são etapas. Como encarnados, usamos e abusamos desses recursos materiais que fazem parte do nosso corpo físico. Quando desencarnamos, despertamos na espiritualidade e percebemos todos os nossos atos equivocados e sentimos remorso daquilo que fizemos. Aí clamamos por uma nova reencarnação. Quando nos é atendido o pedido, no momento em que vamos reencarnar, que vai começar o processo de reencarnação, apesar de estarmos passando por um processo de miniaturização como espíritos para nos ligarmos ao corpinho físico em formação e de estarmos entrando no estado de torpor e esquecimento, fica muito forte registrado em nós os traumas e os remorsos e o remorso sofrido pelo mau uso de determinado órgão. Fica ali latente no espírito. E ele ainda diz no subconsciente do espírito. Em função disso, instintivamente, a fim de se preservar, de reincidirem nos mesmos erros, acabam inibindo o desenvolvimento do órgão que lhes foi motivo de escândalo. Veja aqui que o escândalo tem um significado muito grande, muito apropriado quando traduzimos do grego para o português, que significa armadilha. Ou seja, para que eu não caia no mesmo erro, para que eu não tenha mais o objeto que serviu de armadilha para que eu caísse novamente, para que eu não caia novamente nos mesmos erros que eu cometi, eu vou inibir o desenvolvimento. Então, se eu utilizei das minhas mãos para o roubo, eu vou inibir o desenvolvimento da minha mão. Se eu usei da minha inteligência para criar falsas notícias, para impedir o progresso, e com isso eu provoquei inúmeras mortes, sofrimento, miséria, eu sei que eu agi desta forma. Então eu vou inibir o desenvolvimento normal desse cérebro, informação, e assim vai. Então ele nos diz, é assim que nascem cegos, coxos e com as mãos mirradas. Olha que linha de raciocínio que nos vai dando a compreensão de que tudo que nos acontece não é castigo divino, e sim que nós, quando nós não conseguimos seguir as leis divinas, quando nós as não cumprimos, não obedecemos, nós sofremos consequências pelas nossas escolhas. Voltando então ao artigo, né, a reportagem, ele diz assim: no caso dos elefantes, o princípio inteligente usou de um recurso da natureza para a preservação da vida e da espécie, que lhe serve de valioso estágio evolutivo. Mas, no caso dos espíritos humanos, os recursos da natureza são usados para a preservação moral. Porque aqui, diferente do princípio inteligente, nós já adquirimos o livre-arbítrio, a vontade própria. Nós temos o discernimento da razão. Nós temos o pensamento contínuo, que é diferente dos animais. Vejam, aqui nós utilizamos da nossa razão. E para que nós possamos nos preservar moralmente, ou seja, para que não voltemos a cair, nós então utilizamos desse recurso para suprimir a parte do corpo em que nós nos deixamos ludibriar. Quando não é esse o objetivo, mas esta é a explicação. E finalizando, então, a reportagem, ele nos diz: Jesus, há mais de 2000 anos, falou sobre as questões humanas,
abordando tudo o que o homem veio a conhecer e sobre tudo o que ainda vai descobrir. Por isso, ele afirmou que as suas palavras jamais passarão. Então, meus amigos, os ensinamentos de Jesus são atemporais. Não existe época, não está fora de moda, fora do tempo. E que nós, sim, é que vamos pouco a pouco compreendendo a fala que é constada, que consta nos evangelhos. A fala de Jesus que está lá no evangelho. Jesus não deixou nada escrito. Os seus apóstolos e aqueles que conviveram com Jesus, posteriormente, depois de muito tempo, alguns anos que se passaram, é que foi registrado de forma escrita os ensinamentos de Jesus. Mas ele está dizendo que Jesus falou sobre todas as questões que se referem ao ser humano. Nós é que vamos aos poucos entendendo esta fala. E o artigo continua dizendo: quando os homens se derem ao trabalho de estudar as palavras de Jesus sob a luz do Espiritismo, acabarão descobrindo a si mesmos e se harmonizando com a natureza, com a sua natureza mais profunda. Então, meus amigos, nós poderíamos pensar assim: por que a luz do Espiritismo? Porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. É a continuação do trabalho de Jesus. É o esclarecimento de suas revelações. Então, a reencarnação, trazida pelo Espiritismo, na sua explicação, porque também ela já existia antes da vinda do Espiritismo, a crença da reencarnação, mas ele vem, através da sua explicação, trazendo uma visão mais clara, mais lógica, e a sua aplicabilidade na nossa vida. Através desses esclarecimentos que foram elaborados pelos espíritos superiores, sob o comando do Espírito de Verdade, é que nós passamos então a compreender Jesus e entender Jesus na sua grandeza, através dos seus ensinamentos. Através dos ensinamentos de Jesus, meus amigos, sobre a visão espírita, sobre a ótica espírita, é preciso que nós absorvamos a sua essência. Porque quando absorvemos a essência do ensinamento, nós vamos desenvolvendo em nós uma consciência espírita. Não no sentido de uma consciência de quem é espírita, mas uma consciência de quem é o espírito reencarnado nesse momento, mas um espírito imortal. E nós passamos a viver em coerência com o conhecimento que nós adquirimos. Então, meus amigos, ele continua dizendo assim: absorvida esta consciência, a própria vida falará conosco à semelhança do fato dos elefantes, confirmando a cada acontecimento à nossa volta as verdades com que o conhecimento espírita enriqueceu a nossa vida. Então nós vamos compreendendo cada consequência dos nossos atos como uma fala da vida para nós. Em que nós vamos tentando, então, perceber-nos e aplicando o conhecimento da doutrina espírita, ou melhor, aplicando o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, nós vamos enriquecendo a nossa vida. E nesse estágio de compreensão, nós deixamos de ser empurrados pelas circunstâncias e passamos a direcionar e administrar nossa existência com sabedoria. Eu deixo aqui com vocês esta imagem que representa a nossa estrada. A nossa estrada que ela só será limpa, sem obstáculos, quando nós entendermos, absorvemos e aplicarmos na nossa existência os ensinamentos de Jesus. Um grande abraço a todos e a todas e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Margarida, mais uma vez, pelo seu carinho, né, por ter enviado para a gente essa palestra, né? Um tema realmente muito importante, de muitas reflexões, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, em uma série de questões aí envolvendo o nosso país, principalmente, e que a gente realmente coloque em prática, né, os ensinamentos de Jesus, aquilo que a doutrina espírita nos traz. Então, mais uma vez agradeço o seu carinho, a sua disposição aí pelo nosso centro, por ter mandado para a gente essa palestra. Bom, vamos fazer a nossa prece de encerramento então. Mais uma vez, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre. Que eles estejam presentes, Senhor. Que vocês estejam presentes, esses amigos queridos, nos envolvendo com a luz e a paz de Deus. Que essa luz nunca nos falte, que sejamos sempre amparados e auxiliados nas nossas necessidades físicas ou espirituais. Que no dia de hoje, Senhor, tenhamos a consciência dos nossos deveres e que a gente seja sempre inspirado e orientado a fazer sempre o melhor de nós, em prol de nós mesmos e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Pedindo uma bênção especial na noite de hoje, por todos os nossos irmãos em humanidade, necessitados de auxílio, de amparo, principalmente aqueles mais adoentados, que recebam em suas casas, onde quer que estejam, aquilo que estiverem necessitando, aquilo que for do merecimento de cada um. Que essas equipes espirituais, do nosso centro principalmente, possam ir em encontro de todos aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de enfermidade nesse momento. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, na noite desta segunda-feira. Na próxima quinta estaremos de volta em mais uma palestra online. Quinta-feira estaremos aqui com a nossa companheira, a nossa amiga Camila Marques, médica veterinária, que vai falar um pouquinho sobre a ansiedade nos animais e também em nós humanos. Grande abraço, pessoal, ótimo início de semana a todos, que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de cada um de nós. Grande abraço, tchau.